Surto de H1N1 traz de volta um hábito antigo. O uso do álcool em gel volta a fazer parte da rotina dos moradores da região, com o avanço dos casos suspeitos de H1N1. E a dengue não para de avançar. Com a epidemia, Taubaté já ultrapassa 1.000 casos confirmados da doença. No meio do caminho, vários buracos e crateras. Eles se transformam em perigo para os motoristas e riscos a moradores. Os moradores temem que as crateras se abram ainda mais e acabem comprometendo os imóveis aqui da avenida. Cozinha responsável pelas merendas escolares de Queluz volta a preparar as refeições. Ela ficou fechada um dia depois que mais de 100 crianças passaram mal com sinais de intoxicação alimentar. A Band Vale não esquece. Na estreia do novo quadro do Band Cidade, primeira edição, a gente mostra a falta de acessibilidade dos ônibus do transporte público de Taubaté. No esporte, Taubaté e Mirassol voltam a campo para segundo tempo do jogo interrompido ontem por causa de um apagão no Joaquinzão. E os times empatam em 0-0. Agora no Band Cidade. Oi, boa noite. Os casos suspeitos de gripe H1N1 aumentam a cada dia na região. Em São José dos Campos, uma morte está sendo investigada e 10 casos aguardam resultados de exames. Clínicas e hospitais estão lotados. E em meio ao surto da doença, um hábito antigo volta a fazer parte da rotina de muita gente: o uso do álcool em gel. Em 2009, em pleno surto da gripe H1N1, com gente doente, hospitais lotados, 4 mortes e 48 casos da doença confirmados em São José dos Campos, nascia a Manuela. E a Renata, mãe de primeira viagem, foi uma preocupação só com a filha. Na época, ela blindou a casa para ninguém pegar a doença. A gente ficou 4 meses em casa, retirado tudo, tinha álcool em gel, as pessoas vinham visitar, eu já deixei o álcool em gel na entrada da minha casa e tal. E a gente dá os filhos vão crescendo, a gente dá um pouco, uma certa relaxada com isso, né? Vai crescendo, vai vindo a imunidade e tal. E nem me liguei nisso esse ano. Todos os anos eu levo os 2 para vacinar. E esse ano eu nem pensei. Mas 7 anos depois do surto, mãe e filha estão com suspeita da doença. Elas moram em São José dos Campos e têm passado os últimos dias assim, de molho em casa. A Manu apresentou os sintomas antes de mim. Ela começou na sexta-feira de manhã, acordou com 39 de febre. Com sintomas de gripe, né? Depois veio a dorzinha de ouvido, dorzinha de garganta. Aí o dela foi pior, ela chegou a sentir a falta de ar. Mesmo sem a confirmação da doença, a médica delas, a partir desses sintomas, decidiu iniciar o tratamento com o Tamiflu. Ela achou por bem já iniciar com o tratamento para não perder mais tempo e que os sintomas estavam progredindo. Os sintomas da gripe H1N1 são parecidos com de outras gripes: febre alta, acima dos 39 graus, com início repentino, dores no corpo, de cabeça, garganta e nas articulações. Tosse, coriza, cansaço, vômitos e diarreia são outros sinais da doença. O primeiro caso de H1N1 aqui na região foi confirmado nesta semana em Caraguatatuba. Aqui em São José dos Campos, 10 pessoas continuam internadas em diferentes hospitais da cidade com sintomas da doença, mas nenhum caso ainda foi confirmado no município. Com o avanço dos casos suspeitos na região, os moradores voltam a adotar uma medida antiga, mas que acabou caindo no esquecimento: o uso do álcool em gel, principalmente para a higienização das mãos. Nessa empresa de planos odontológicos em São José dos Campos, os frascos de álcool em gel são itens obrigatórios sobre as mesas de todos os funcionários, perto do material de escritório.
No balcão da recepção também tem um desses. E aí não tem desculpa e o pessoal não deixa de cuidar da higienização das mãos. Uma porção do tamanho de um grão de ervilha é o suficiente. É importante a gente manter mais por uma questão de prevenção, não só da saúde do nosso funcionário, mas também do nosso cliente. Nós, na área comercial, a gente tem um atendimento direto com o cliente que senta na nossa mesa, conversando, apertando a mão. Então, acho que é muito importante a gente sempre fazer essa parte de higienização para evitar a contaminação. O contato direto entre pessoas contaminadas é a principal forma de transmissão da gripe H1N1. No consultório dessa dentista, o álcool em gel nunca falta, principalmente devido ao contato com os pacientes. Mas com o surto da doença, os cuidados foram redobrados. Com o aumento dos casos de H1N1, a gente tem uma preocupação ainda maior, até pelo contato que é feito com as pessoas, né? A gente tem um contato muito próximo com a saliva dos nossos pacientes, então a gente redobra, sim, essa atenção, utilizando mais vezes após a lavagem das mãos, indicando que os nossos pacientes também passem a utilizar o gel nas mãos para que a gente consiga diminuir um pouco essa possibilidade de contaminação. E além de São José dos Campos, outras cidades também investigam casos suspeitos. Em Jacareí, o número subiu de 9 para 15. Tremembé investiga 2 casos. Lorena, 1. Em Ubatuba, 5 casos estão sendo analisados, além de uma morte suspeita. Taubaté ainda não tem registros da doença, mas diante do surto, a diocese da cidade anunciou medidas de prevenção durante as missas. Os fiéis são orientados a evitar a saudação da paz com aperto de mão, de não rezar o Pai Nosso de mãos dadas e de receber a hóstia nas mãos e não na boca. As igrejas também devem manter o local ventilado. O documento foi assinado pelo bispo Dom Wilson Luiz Angotti Filho. O objetivo é diminuir o contágio. Para evitar a transmissão do vírus, a principal dica é lavar sempre e muito bem as mãos. E quando tossir ou espirrar, não colocar a mão na frente da boca. Use um antebraço ou um lencinho de papel. Assim você vai evitar que o vírus se espalhe. E também não fique encostando as mãos na boca, no nariz ou nos olhos. Outras doenças também avançam na região. Estamos falando das que são transmitidas por aquele mosquitinho que todo mundo já conhece. Cidades da região atualizaram os números hoje. Com a epidemia de dengue, Taubaté já ultrapassa 1.000 casos confirmados. Ao todo, são 1.034 doentes. Os registros de chikungunya subiram de 3 para 7. E tem também um caso de Zika vírus. Em Ubatuba já são 18 casos de dengue. Em Jacareí, 102 de dengue e 1 importado de chikungunya. São Luís do Paraitinga agora já possui 2 pessoas com dengue neste ano. Moradores de Taubaté reclamam da má qualidade do asfalto. Com as constantes chuvas, buracos, crateras se abrem na cidade e o problema fica sem solução. Perigo, então, para motoristas e moradores também. Mal dá para acreditar nos buracos gigantes que se abriram na Avenida Timbó, no Parque Aeroporto, em Taubaté. Aqui, o trânsito segue em meia pista. O estado que está isso está feio, gente. É tubo colocado em volta, acumulando peso em volta. Tudo isso aí gera o quê? Gera peso, cada vez vai empurrando mais. Olha aí atrás como é que está aquela cratera que está ali. Isso aqui faz umas 3 semanas, mas se você olhar do outro lado, já faz tempo que está isso aí. Os moradores já convivem com o problema há mais de 20 anos. Muitos buracos são tapados, mas eles cobram uma solução definitiva, pois têm medo que as crateras tomem a rua toda e comprometam as casas. Está afundando a rua. Ali embaixo está afundando. E a situação tem se complicado ainda mais nessa época de chuva. Segundo os moradores, é comum o córrego que passa aqui pela avenida transbordar. Aí, a força da água acaba abrindo ainda mais os buracos. Esta foto, tirada por seu José no dia 9 de março, mostra como o buraco estava bem menor antes das fortes chuvas das últimas semanas. A gente está com medo porque isso está sendo, o dia a dia está abrindo, entendeu? Esse buraco aqui não tem um mês e ele já está
desse tamanho, tá? A gente já não sabe mais para quem pedir ajuda, porque já falamos com todos e todos não dão solução nenhuma. A casa da Dona Inês fica bem em frente a uma das crateras. O maior medo dela é que o imóvel, que está para alugar, tenha que ser interditado. Com esse tamanho de rua, tá passando os carros, tá passando em cima do passeio que você fala, calçado, né? Já quebrou aqui a boca de lobo. E eu tenho dificuldade para mim poder alugar, porque as pessoas têm medo. E a prefeitura não toma atitude, não fecha a rua, não falam nada, né? Vem aqui. Eu quero uma resposta. E ainda há outro problema. Os buracos já viraram depósito de lixo, o que tem atraído diversos animais. Alguns recipientes também podem servir de criadouro do Aedes aegypti. E bem perto dali há um parquinho, onde as crianças costumam brincar. Escorpião já vi, sim, e a gente tem muito medo, porque esse foco da dengue aí, e fica muito parado, essas manilhas, joga lixo aí também. Outros locais também sofrem com o problema. No bairro do Pinhão, na estrada municipal João Gadioli, uma cratera se abriu em frente a um condomínio residencial depois das chuvas de março. O buraco tem cerca de 1 metro de profundidade e deixou o local funcionando apenas em meia pista. Vamos saber por que a cidade sofre com esses buracos e crateras. Maiara Gouveia está ao vivo com o secretário de Obras de Taubaté. Boa noite, Maiara. Boa noite, Gianda. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. É isso mesmo, como vocês acabaram de ver na reportagem, eu estive agora à tarde no bairro Parque Aeroporto, que é apenas um dos outros bairros, dos outros locais aqui de Taubaté que sofrem com esse mesmo problema. Vocês viram que os moradores cobraram uma resposta, cobraram uma solução, e é isso que o secretário de Obras vai dar aqui pra gente agora. Eu estou aqui com o João Bibiano. Perdão, boa noite, secretário. Por que existem buracos tão grandes, verdadeiras crateras, como a gente acabou de ver na reportagem, nas ruas de Taubaté? Boa noite, Maiara, boa noite a todos. O que acontece, a pavimentação asfáltica de Taubaté é uma pavimentação muito antiga. O caso do Parque Aeroporto, por exemplo, é um pavimento que já foi executado há mais de 25 anos. Então ele já deveria ter sido reciclado já, talvez, aí por umas 2 vezes. Com a ocorrência muito grande de chuva desses últimos meses, intensificou muito a quantidade de buraco. O pavimento já está com a prazo de validade vencido, o aglomerante já não tem mais utilidade nenhuma. Com a chuva e o grande volume de trânsito, aumenta grande, a quantidade de buraco é muito grande, né? A gente nós mantemos desde o início dessa administração, nós mantemos uma equipe muito grande, 6 equipes de tapa-buraco, a nossa média de tapa-buraco, 150 buracos por dia, mas infelizmente nesse período de chuva muito intensa a gente não conseguiu alcançar. Os moradores reclamam desse problema há anos. Por que não solucionar definitivamente? Porque é tão difícil resolver esse problema de pavimentação? A solução definitiva passa pela recomposição do pavimento, ou a requalificação do pavimento, ou o recapeamento, que são obras caras. Nós, durante esses 3 anos, essa administração, esses 3 anos, nós já fizemos a restauração de cerca de 1.200.000 metros quadrados de pavimentação. Taubaté tem 13 milhões de metros quadrados, então falta bastante ainda para a gente recuperar. Secretário, rapidamente, que o nosso tempo está acabando, existe um prazo para essas obras começarem? As obras de pavimentação, nós já estamos com a licitação pronta já, empresa já contratada, para fazer a requalificação de 370 ruas em Taubaté. Essas ruas selecionadas em bairros para executar nos próximos 6 meses. Muito obrigada, secretário, pelas suas informações. De volta ao estúdio, é com você, Gianda. Ok, obrigada, Maiara. Boa noite. E se a culpa é da chuva, a seguir a gente vai saber se ela continua ou não na região. E mais, Band Cidade, primeira edição, estreia quadro semanal A Band Vale Não Esquece. Hoje uma reportagem sobre a falta de acessibilidade nos ônibus do transporte público de Taubaté. 7h02, a gente volta já já.